Será que vale a pena investir em criptomoedas em 2025? Bom, é justamente isso que eu vou responder nesse vídeo aqui para vocês terem uma noção das minhas expectativas do investimento nesse tipo de ativo para esse ano que está por vir. Primeiramente, lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento. Você não pode tomar tudo que as pessoas falam como verdade, até porque eu não tenho como prever o futuro, eu não sei o que vai acontecer. Se eu soubesse, muito provavelmente eu já estaria rico nesse momento, mas infelizmente eu não tenho esse poder de previsão, então não tome como 100% verdade. Avalie o que você concorda ou não para decidir o que você deve fazer com o seu dinheiro. Mas eu vou trazer aqui as minhas expectativas. Bom, primeiramente eu gostaria de falar que o Bitcoin ele tem um histórico de ciclos. Ou seja, ele tem ciclos de baixa por um ano normalmente, e após esse ano de baixa, ele tem um ciclo de alta de aproximadamente 3 anos. Em alguns momentos ele fica muito lateralizado, mas ao longo desse período de 3 anos ele se valoriza muito. E a gente está vivendo esse momento atualmente. A gente teve o ano retrasado e o ano passado de alta extrema, o Bitcoin saiu dos seus 17 mil dólares para hoje aproximadamente 100 mil dólares. Então é uma valorização muito forte. E para o ano de 2025, se esse ciclo se concretizar novamente, a gente vai ter uma nova alta histórica no Bitcoin, trazendo assim valorização para os investidores. Esse ciclo vai realmente se concretizar? Bom, a gente não tem como afirmar com certeza, porque a gente não tem como prever o futuro, o que vai acontecer com o contexto geral do planeta, com essas questões de guerra e tudo mais, mas entretanto, todavia, tudo indica que sim, de acordo com o histórico passado. Esse é um dos primeiros motivos pelo qual eu investiria em Bitcoin em 2025, sim, na minha opinião valeria a pena, por conta dessa questão do ciclo que pode acontecer em 2025. Além disso, a gente também teve a questão do halving, e ele impactou e vai continuar impactando o preço do Bitcoin por conta desse choque de oferta que a gente teve no mercado. A mineração de Bitcoin caiu pela metade, e isso afeta o tanto de Bitcoin que a gente tem disponível para comprar e vender. Oferta menor, demanda muito alta, a gente tem uma valorização desse ativo para as pessoas. Só lembrando que isso aqui é apenas a teoria, existem vários outros fatores que afetam o preço dos ativos no mercado, mas de forma geral, essa seria a tendência que eu enxergo para os ativos em questão, para o Bitcoin principalmente. Então, pensando nessa questão da oferta e da demanda, eu acredito que sim, pode fazer sentido investir em criptomoedas, principalmente Bitcoin, no ano de 2025. E por último, mas não menos importante, o que mais me influencia a investir nesse tipo de ativo é que no caso, por exemplo, do Bitcoin, ele é um ativo praticamente imutável, que continua com as mesmas características que faz com que as pessoas acreditem nele, que no caso é a sua escassez, no caso a sua limitação de emissão desse tipo de ativo, e também a descentralização, que faz com que esse ativo não dependa de um banco ou de um governo para ser controlado. Juntando essas duas coisas, a gente tem um ativo muito atrativo para várias pessoas. Até porque, nos últimos anos, a gente tem visto no mundo de forma geral o aumento da inflação. Ou seja, a moeda que você utiliza perdendo valor. O real está valendo cada vez menos, o dólar também está valendo cada vez menos, o euro está valendo cada vez menos. É claro, existem moedas que se desvalorizam mais rápido do que outras, por exemplo, o real em relação ao dólar, mas entretanto, todavia, de forma geral, a inflação no mundo todo está extremamente elevada. E com a inflação elevada, as pessoas procuram guardar dinheiro em algo que proteja o valor do seu dinheiro. No caso, esses ativos normalmente são o ouro, e atualmente, para as pessoas mais jovens, no caso, seria o Bitcoin, já que ele é um ativo limitado e que não pode ser emitido mais e mais vezes como várias outras moedas, e por isso mantém o seu valor ao longo do tempo. Então, exatamente por essas características em si, eu sim investiria no Bitcoin em criptomoedas nesse ano de 2025. Então, na minha opinião, sim, vale a pena investir em cripto em 2025.